Aos cristãos que viviam em Filipos, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 9. Muito boa noite, irmãos. Essa é a nossa mensagem para hoje. Nós iniciaremos algumas mensagens aqui no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. Então, carta de Paulo aos Filipenses, no Novo Testamento. Esse é o nosso título para essa série de mensagens, nessa viagem que nós vamos fazer dentro dessa carta. Então, conforme o próprio texto diz, aos cristãos que viviam em Filipos, isso aí é a primeira expressão de Paulo iniciando a carta. E esse versículo de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, vocês vão entender a razão dele à medida que a gente for progredindo aí na mensagem. Então, que Deus abençoe a sua palavra e abençoe todos os ouvintes e o pregador. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Uma breve introdução para a gente, para que nós nos aproximemos ali do que aconteceu naquele período e a gente saber do que se trata. Então nós vamos ler um trechinho ali do livro de Atos dos Apóstolos para a gente lembrar como que foi que começou aquela igreja que a gente acabou de ver no texto inicial aí, que eram os cristãos que viviam lá em Filipos, Vamos ver como é que começou aquela igreja. Então, em Atos capítulo 15, versículo 40 a 41, diz o seguinte para nós: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à igreja de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, o que está acontecendo ali é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele começa junto com Silas e depois eles acrescentam à equipe missionária o Timóteo. E isso nós já vemos no capítulo 16, versículos 1 e 2. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então ali Paulo e Silas encontram Timóteo, e Timóteo passa a fazer parte daquele time de missionários, que iriam iniciar novas igrejas. Continuando em Atos 16, nós temos o versículo 3 a 5. Paulo quis que este fosse com ele, está se referindo a Timóteo, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas foram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então, o foco da nossa atenção aqui é o surgimento daquelas novas igrejas à medida que esses missionários chegavam com o evangelho. Então, em determinados lugares onde eles passavam, começava-se novas igrejas, Não em todos os lugares que eles passavam, mas em alguns lugares, em certos lugares, nasciam novas congregações. E é isso que o versículo 5 aí fala para nós. Então, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Isso aí já é a segunda viagem, então já tinha igrejas sido iniciadas na primeira, que agora eles estavam visitando, e tinha também novas igrejas sendo iniciadas nessa viagem aqui que nós estamos tratando, que é a segunda viagem. E todas elas cresciam em número. Continuando nossa introdução, capítulo 16 ainda, verso de 6 a 9. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, até aqui a nossa breve introdução. Nós estamos lendo esse trecho de Atos para nós nos situarmos sobre como, afinal de contas, que começou essa igreja lá na Ásia, essa igreja que nós falamos
a princípio aí, aos cristãos que viviam em Filipos. Como que surgiram cristãos ali em Filipos e como que começou essa igreja. E também por que eu citei 2 Timóteo 2:9, onde Paulo menciona que ele estava preso, né? Nós já vamos juntar isso daí tudo. Então essa expressão final aí, passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículos de 10 a 11, ali continuando no capítulo 16 de Atos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha que interessante, né? Então vamos para lá. Afinal de contas, é o único lugar para onde nós podemos ir, né? Ficou claro ali que eles foram impedidos de ir para qualquer outro lugar, né? E o lugar que foi apontado, né, para onde eles deveriam ir, então, claramente era ali para Macedônia. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos. Então, olha, finalmente eles chegaram no lugar objetivo nosso aí, né? Aos cristãos que viviam em Filipos. Até agora não tinha nenhum cristão lá, mas agora vai ter. Que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade, versículo 10 a 12, e assim aqui nós chegamos a Filipos, né? Assim como o apóstolo Paulo chegou naquele período lá, né, no primeiro século, nós chegamos agora, né, na nossa mensagem e na nossa atualidade, e é daqui que nós vamos tirar a palavra de Deus para nós. Aqui um pequeno recorte, na verdade, né, para a gente saber, afinal de contas, quando foi que aconteceu isso aí tudo que nós acabamos de ler. Então foi nesse período aqui, lá no primeiro século, entre os anos 49 e 52, foi quando aconteceu a primeira viagem, a segunda, melhor dizendo, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então isso aí é uma cronologia do livro de Atos, né? Em Atos nós temos os primeiros anos ali da história da igreja, né, que vai ali até o ano 66, né, aproximadamente ali, ou melhor dizendo, né, o livro de Atos mesmo se encerra no ano 60, né, de 60 para frente ali o livro de Atos já terminou de contar o que estava acontecendo. Termina com a prisão de Paulo, né, que é um dos temas aqui do que nós vamos falar, né? Essa carta que Paulo escreveu aos cristãos que estavam em Filipos, ele escreveu quando ele estava preso, né? Então nós temos aí, que você observou que eu circulei, né? Quando foi que Paulo visitou Filipos? Provavelmente no ano 49. E eu não circulei, mas logo aí na frente você vai encontrar os anos 59 e 60, onde é dito que Paulo é levado para julgamento em Roma, né? E 60 61, Paulo é mantido em prisão domiciliar em Roma. Então é dessa prisão aí do ano 60 61, né? Portanto ali uns 10, 12 anos depois que ele visitou aquela cidade de Filipos, ele está escrevendo para aquela igreja, né? E aí a gente vai ver então nessa série de mensagens aí quantas coisas importantes para nós que ele escreveu para essa igreja e tanta coisa que permite a gente ter uma ideia de como eram aqueles irmãos de Filipos, como era aquela igreja, e nós vamos tirar algumas coisas importantes aí para nós, para nós termos uma referência de como seria, como nós deveríamos ser como igreja, né? O que o Senhor espera da sua igreja nos nossos dias atuais. Então aí que você encaixa o versículo inicial que eu citei ali. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Isso é importante para nós nos nossos dias em que nós estamos vivendo de certa forma numa prisão, né? Nós estamos aqui em um culto distanciado, né? Vocês estão recebendo a mensagem aí que eu preparei, mas nós não estamos fisicamente em contato, nós não estamos face a face tendo comunhão, né?
Então, em algum sentido, nós estamos experimentando um pouco aí do que Paulo colocou, né? Nós estamos presos, mas a palavra de Deus não, né? Seguindo adiante, então, aqui um pequeno mapa para a gente viajar junto com eles. Então, a região da Macedônia era ali em cima, né? Hoje ali é o leste europeu. Um pouquinho mais para cima ali é a Romênia, certo? Aqueles países ali do leste europeu. E essa aqui é a região da qual nós estamos tratando. Então a setinha vem subindo ali da Antioquia, Antioquia da Psídia, e aí eles vão até Trode, né? Icônio, passam em Listra, vão para Icônio, e aí depois eles sobem. E aí eles param ali e ficam, puxa, agora, né? Queremos ir para um lado, o Espírito parece que está impedindo da gente ir. E aí vem aquela visão, então, que Paulo identifica uma pessoa da Macedônia pedindo para que eles passassem para o lado de lá. Por que passar? Porque era mar, ali você percebe que era um mar. Então eles tomam uma embarcação e eles partem. E ali Paulo, então, no trecho de Atos que nós lemos, fala que chegaram naquela primeira cidade da Macedônia, Filipos, que era uma colônia, né? Esse título de colônia conferia uma importância muito grande para a cidade de Filipos. Ela era uma cidade assim, de extrema importância para Roma, né? E os cidadãos que viviam ali em Filipos, eles eram considerados cidadãos romanos, né? E semana que vem a gente vai continuar sabendo mais ali do que aconteceu com eles e a gente vai entender algumas coisas que aconteceram, né? Algumas coisas que Paulo experimentou ali. E o fato de ali ser reconhecidamente uma cidade romana, apesar que estava fora da Itália, mas fazia parte ali, né, com uma importância reconhecida do Império Romano, né? Aí uma imagenzinha também, Filipos na época de Paulo, né, um outro recorte que eu tinha aqui. Então ali fala algumas coisas interessantes também, vamos ver, né? A primeira menção que o Novo Testamento faz de Filipos se encontra em Atos 16, verso 12, onde é dito que se tratava de uma importante cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, evidentemente uma colônia romana, né? O seu nome primitivo havia sido Crênides, que significa lugar das fontes. Então tinha muitas fontes de água ali ao redor de Filipos, né? Mas em 360 antes de Cristo, né, quando o rei Filipe II da Macedônia conquistou a cidade, o rei trocou esse nome pelo seu próprio, né? Então, por que chama Filipos? Era uma homenagem a Felipe II da Macedônia. Esse Felipe II aí era pai de Alexandre o Grande. Esse rei muito famoso aí, né? Esse rei grego, né? Na verdade eles vieram da Macedônia, conquistaram a Grécia e fizeram a expansão do mundo grego, né? Por isso que tem essa importância tamanha até os nossos dias, né? O fundamento da civilização ocidental nossa é a cultura greco-romana, né? Também misturada com o pensamento e os valores judaico e cristãos. Ele continua ali embaixo dizendo o seguinte, né? Filipos estava situada entre a célebre Via Egnatia, que ligava Roma com a Ásia Menor. Isso aí era uma avenidona, gente, era uma estrada romana clássica daquelas, né? Que cortava toda aquela região e até lá em Bizâncio. Lembra de Bizâncio? Né? Que depois foi renomeada já no auge do cristianismo ali, do Império Romano ali, na extremidade ali, no contato com a Ásia, né? De Constantinopla. Então era uma estrada que saía lá de Roma, né? Tinha um trecho marítimo que eles venciam com embarcação, mas depois eles retornavam à terra e era uma estrada ininterrupta assim que passava ali por Filipos também. Então ligava Roma à Ásia Menor, né? Só para a gente ter uma ideia da importância disso aí tudo que a gente está vendo. Levava cerca de 12 quilômetros, ela estava 12 quilômetros acima do mar Egeu, junto com o limite da região da Macedônia, da Trácia, que era o antigo povo que vivia ali, eram os trácios, né?
ela foi submetida a Roma no ano de 167 e a partir de 31 na categoria de colônia e, por regulamentação do imperador Otávio Augusto, gozou dos privilégios e direitos que as leis do império outorgavam às cidades romanas, né? É por isso que Paulo depois ele vai apelar para uma lei romana ali, porque eles foram presos, né? Você se recorda? E então Paulo se utiliza disso daí. Então veja aí como é que a igreja se valia, né, do que estava acontecendo no mundo no seu tempo, né? Então a igreja vivia, sim, dentro do contexto do mundo e ela vivia ali se virando como podia, né? E nós devemos também refletir sobre isso. Enfim, vamos para valer aqui na nossa mensagem. Isso aqui foi a introdução que nós vamos usar em essa nossa viagem aí na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos falar sobre como ser grato a Deus por tudo e apesar de tudo, certo? Então Filipenses capítulo 1, verso 3, ele fala: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então, como é que nós vamos dar graças em tudo e apesar de tudo? Porque nem todas as coisas são boas, né? Mas nós precisamos entender a mão de Deus em tudo que nos cerca. Então, em primeiro lugar, reconhecendo a obra redentora sempre, né? E aí nós vamos entrar no texto aqui da nossa exposição. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, 1 e 2. Então quem está escrevendo ali é o apóstolo Paulo junto com Timóteo. Lembrando, ele estava preso quando ele escreveu isso, né? Estava preso lá em Roma. Timóteo possivelmente estava escrevendo o que Paulo ditava, né? Então não quer dizer que Timóteo está escrevendo junto, mas que ele está junto com Paulo escrevendo o que Paulo ditava para ele, né? E a carta é tanto carta quanto inspiração divina, é palavra de Deus, né? E a gente também pode observar aí que a igreja de Filipos era uma igreja já consideravelmente bem estabelecida, né? Cerca de 10, 12 anos ali já havia bispos e diáconos ali compondo aquela congregação. E aí ele dá graças, ele deseja a graça de Deus para aqueles irmãos, como era um comum cumprimento ali dos cristãos no primeiro século. E aí ele continua: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, uma das razões pelas quais Paulo escreve era para agradecer, né? Então, dentre tudo que Paulo deixou de herança para nós, está o agradecimento. Ele era um cristão muito grato, né, por tudo que Deus havia feito, especialmente pelas pessoas que Deus havia usado para que ele pudesse fazer aquilo que ele amava, que era ser portador do Evangelho e iniciar novas igrejas, o nascimento de novos cristãos em lugares novos, né? É disso que ele está tratando. Ele está agradecendo a igreja de Filipos porque a igreja não só fez parte disso, mas também contribuiu com Paulo para que ele pudesse continuar fazendo isso, né? E até naquele momento em que ele estava preso, a igreja tinha mandado uma ajuda financeira lá para ele e ele estava agradecendo por isso. A gente vai saber mais disso ao longo da carta. Então, por isso que ele falou, vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Então, desde que a igreja começou até aquele momento, ela estava firme lá com o apóstolo Paulo naquela missão, né? Seguindo adiante, continuamos aí reconhecendo a obra redentora. E aí o apóstolo Paulo vai continuar nos dizendo, versos 6 a 7, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes
da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então, o que Paulo está dizendo aí no final é que, em todas as dificuldades que ele passou, a igreja estava ali junto com ele, né? Não física, mas espiritualmente, em oração e participando e mandando mensageiros para visitá-lo, para ajudá-lo. E então, por isso que eu disse que é um pouco semelhante com o que nós estamos experimentando nesse tempo, né? Nós estamos distantes, mas nós corremos para ajudar dentro dos irmãos aqueles que precisam, reforçando aí que devem avisar sempre no nosso grupo tudo que está se passando, né? Mas o versículo 6 ali merece uma atenção, porque ele diz que ele tem por certo que aquele que começou naqueles cristãos ali de Filipos a boa obra. Do que ele está falando? Ele está falando do fato de Deus ter salvado aqueles cristãos ali de Filipos. E ele está falando que ele tem certeza de que aqueles cristãos vão ser aperfeiçoados até o dia de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma referência muito preciosa à doutrina da perseverança dos santos. Então Paulo tem certeza, olha, vocês vão experimentar o aperfeiçoamento. A redenção não é só o livramento do inferno, mas é um aperfeiçoamento, um crescimento espiritual até o dia de Cristo. Então Paulo tinha certeza de que Deus continuaria a obra naqueles cristãos, né? É interessante ele pensar isso, porque ele está preso, né? Ele não pode nem se aproximar deles. Então é confortante para ele saber que mesmo assim o Senhor usaria as suas muitas ferramentas, né, para levar o seu plano adiante. Então, reconhecendo a obra redentora, e nós continuamos aqui, versículos 8 a 11, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Olha, uma referência importante sobre o crescimento, que complementa aquilo que a gente acabou de falar. E ele continua, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que são por Jesus, para a glória e louvor de Deus. Então, o crescimento cristão ele envolve tudo isso que, né, o simples fato da gente ler já desperta um sentimento prazeroso em nós. A vida cristã é uma vida de frutificação, né, de benefícios, né, como ele chama aí, cheios de fruto de justiça. Isso é digno da gente louvar a Deus, né? Porque na vida do cristão Deus vai estar fazendo brotar todo o bem, né, para a glória dele mesmo. É claro, nós precisamos ir em direção ao Senhor, né, para experimentar isso aqui, como ele próprio disse, né? Ele colocou aí, né? A oração, ele está pedindo, né? Peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência. O que é ciência? É conhecimento, né? É experimentação e todo conhecimento. Conhecimento de quê, gente? Conhecimento de Deus, né? E aí sim, depois nós vamos aprovar as coisas excelentes, porque a gente sequer é capaz de distinguir o bem e o mal se não houver Deus fazendo isso na gente, né? Nós nos enganamos muito facilmente. Mas vamos seguir adiante. Reconhecendo a graça no meio da dificuldade. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Puxa vida, o que aconteceu com ele? Ele tinha sido preso, né? Estava detido ali, como um malfeitor, como a gente viu no versículo lá de 2 Timóteo. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, olha só, né? Eu estou preso, mas a repercussão dessa minha prisão refletiu por muitos lugares. E ele cita aí um lugar de importância ali no Império, né, que era esse destacamento aí da guarda pretoriana, que era uma força especial ali do Império Romano, e por todos os demais lugares, né, levando em consideração que ali os soldados viajavam e levavam as notícias. Muitos soldados eram cristãos e muitos até foram convertidos a Deus em razão dessa prisão aí de Paulo.
E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Que é uma coisa engraçada, né? Normalmente a gente ouve que um cristão foi preso por causa da palavra, a nossa tendência é ficar quietinho, né? Mas vamos pensar um pouco mais sobre isso aqui. Na verdade, isso aí deveria ser um estímulo, né? A levar a coisa mais adiante ainda, certo? O encolhimento diante da ameaça é tudo que o ameaçador quer. Então é isso que é colocado aí, né? Muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo com as prisões de Paulo, né? É o contrário do que a nossa natureza manda. Então, fechando ali, vocês viram a primeira parte, né? Como é que nós atendemos ali aquela questão de ser grato a Deus por tudo e apesar de tudo, né? Versículo 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Então, como é que ele faz isso? Ele faz reconhecendo a obra redentora, né? Então, a gente vê nesse primeiro trecho uma grande dimensão da obra redentora, não só em Paulo, mas nos cristãos filipenses e também naquilo que Paulo está contando para eles. Olha, eu estou preso, mas com isso eu tenho tido a oportunidade de alcançar a guarda pretoriana, que eu não teria de outra forma. Tudo bem, ninguém quer ser preso para alcançar a polícia, por assim dizer, né? No entanto, já que Deus colocou isso para Paulo, então ele falou, vou encarar, né? E a prisão de Paulo tinha umas peculiaridades interessantes, né? Ele era preso em Roma e a autoridade romana colocava soldados ali para vigiar ele, né? E ele acabou se aproximando desses soldados ali, né? Dá para imaginar, né? Passavam o dia juntos ali. E tem isso aí no livro de Atos, quando o responsável ali pela navegação que estava levando Paulo para Roma se afeiçoou a ele, né? Então você vê aí a influência que tem um cristão de verdade no meio dos ímpios, né? Em segundo lugar, o que nós precisamos observar para atender essa questão de ser grato a Deus por tudo, né? É reconhecendo a graça no meio da dificuldade. Então, em primeiro lugar, reconhecendo a obra redentora e agora reconhecendo a graça no meio da dificuldade. E o que ele fala nos versos seguintes, nós temos aí, versículos 15 a 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então, aqui a gente já tem uma nota que é predominante nessa epístola, que é alegria, né? Que é uma contradição, né? Como é que você fica alegre preso? A menos que você esteja entendendo o que Deus está fazendo naquilo ali, né? E conseguindo observar a bênção de Deus mesmo ali na adversidade. E é o que ele tá fazendo, ele está reconhecendo a graça no meio da dificuldade, da adversidade. Ele terminou falando que por causa das prisões dele, ele alcançou a guarda pretoriana, né? E é possível, em razão de Filipos ser uma colônia romana ali, tinha uma presença maciça da autoridade romana ali e da guarda, né? Vocês lembram quem foi o primeiro convertido ali, ou dos primeiros convertidos ali em Filipos? O carcereiro de Filipos, né? Justamente. Mas aqui ele passa por uma outra parte, né? Ele fala assim, além desse expandir do evangelho, também tem essa questão aí que pode parecer problemática para muitos, né?
que eram os próprios pregadores da igreja que estavam anunciando a Cristo e Paulo está falando bem deles, na verdade, só que ele está colocando, né, uma questão aí que poderia ser problemática. Tinha ali os pregadores que gostavam de Paulo e tinham os que não gostavam, né? E esse aí é um problema que se coloca às vezes nas igrejas. E não deve ser empecilho para cristãos maduros, né? Nós devemos olhar todos os pastores como homens, e são falhos, são pecadores caídos, e nós devemos separar a mensagem do mensageiro, né? Que é um valor que se coloca até fora da igreja nos nossos dias hoje. Então ele está colocando isso. Olha, tem gente aí que interpreta mal o que eu estou passando, e aí ele fala isso, falando, acrescentando aflição às minhas prisões. Então aí tem um sentido de que tinha gente falando mal de Paulo, falando assim, é bom que ele esteja preso mesmo, ele mereceu estar preso, e tinha outros que não falavam isso, né? E aí, qual é a atitude de Paulo? Porque isso aí poderia estar causando celeumas no meio da igreja. Então ele fala assim que ele não está nem aí para isso, que ele manda os cristãos prestarem atenção na questão do Cristo ser anunciado, né? E ele coloca isso aí, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então ele passa por cima dessas coisas aí que poderiam ser entraves para muita gente, né? E são. Ele não está nem aí para isso, e ele segue adiante e aconselha aos cristãos que sigam também, reconhecendo a graça no meio da dificuldade. E vamos continuar com ele. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então ele está continuando a ideia, né? Poxa, estão falando por aí da questão da minha prisão, né? Uns falam bem, outros falam mal, mas o meu interesse é que Deus me salve disso daqui. E ele atribui as orações, né? Então, assim, a vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus, eu vou sair dessa, né? Isso vai me resultar salvação. Ele não está falando da salvação da alma aqui, mas da salvação da situação que ele estava passando. Lembrando que a prisão poderia resultar na execução, né? E Paulo não foi. Ele foi preso 2 vezes, tá? Nessa primeira vez ele saiu liberto. Ao final de 2 anos ali mais ou menos ele foi liberto. Ele foi preso lá depois, né, perto do ano 70, quando ele foi preso de novo. Mas aí já era outro imperador, já era outro contexto, né? E ele continua então, segundo a minha intensa expectação, né, expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, olha só a maturidade cristã que Paulo reflete aqui. Então, ele não sabe se ele vai ser liberto. Mas o que ele leva em muito valor aqui é que ele não quer ficar confundido. Olha só que contexto assim atual isso daí, né? Ele estava preso, mas ele não queria ficar confundido por aquele monte de coisas pelas quais ele estava passando. E nós devemos olhar nessa direção também. Nós estamos passando por um momento assim inédito no mundo, né? Nunca a sociedade passou por isso que está passando, e nós podemos sim ficar confundidos, né? Então nossa oração a Deus deve ser na mesma direção de Paulo ali, ó, que nós tenhamos o socorro do Espírito de Jesus Cristo, né? E nós levemos tudo a Deus em oração para que nós não fiquemos confundidos, né? E complementando ali com o que ele diz, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Que é um contexto mais atual que isso, né? Ou você vive ou você morre, de uma forma ou de outra, mas eu quero estar esclarecido sobre o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, né? Vamos lembrar da nossa leitura do nosso livro na escola dominical. O que Deus está fazendo nisso tudo? Nós precisamos responder essa pergunta para nós nos colocarmos do lado certo, né? Versículo 21, finalizando essa pequena parte aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então é daqui que sai esse versículo que é muito conhecido, né?
Por que ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho? Ele disse dentro dessa condição aí, de não ficar confundido pela bênção, pela direção, né, pela oração dos irmãos, pelo socorro de Jesus, para ele não ficar confundido em meio a toda aquela confiança, daquela confusão, e para ele, pelo contrário, ter confiança, né, de que Cristo ia ser engrandecido nele, independente de ele viver ou morrer, porque afinal de contas ele estava salvo, né? Ele queria ser um cristão vivo ou morto que desse testemunho da grandeza de Deus. E por isso ele disse essa frase aí famosa, né, que ficou famosa, né, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, né. Continuando, né, como é que nós vamos dar graças em tudo? Reconhecendo a graça em meio à dificuldade. E ele continua, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Então, no mesmo momento que ele fala, quer saber de uma coisa? Bom, se essa prisão for o ponto final da minha vida, não vai ser ruim, porque eu vou encontrar o Senhor, né? É dele também aquelas palavras que foram escritas em outra carta. Ausente no corpo, presente com o Senhor. Certo? Então, antes de escrever aqui, tendo escrito aquilo, ele repete esse pensamento de uma forma diferente aqui, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E aí ele então revela isso daqui. Mas agora, se eu não morrer e eu continuar vivendo, né, vai ter resultado a minha vida, né? Então ele fica confuso, ele não sabe, né, o que seria melhor, Deus me chamar agora ou ele me deixar um pouco mais. E ele se confessa sem saber o que escolher, né? E ele continua, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, né? Deixar esse mundo cheio de dores, esse mundo confuso, né? E aí estar com Cristo, né? Já ali sem dores, sem pranto, né? No meu corpo definitivo, né? Mas aí ele continua, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Então, ele está falando isso aqui tudo, e não é com orgulho, né? Isso aqui revela um prazer na comunhão que ele tinha, né, com a igreja ali, né? Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então ele muda completamente de direção aqui no que ele está falando, e ele fala, peraí, quer saber? Na verdade, então eu acho melhor mesmo é ficar mais um pouco, porque eu quero rever vocês de novo, né? A minha nova ida a vós. E assim nós vamos, então, tudo apontando para a glória de Deus, para que a vossa glória cresça em mim por Cristo Jesus. Então, essa interligação dos cristãos ali, a hora que um cresce, o outro cresce junto, né? Nós vamos aprendendo juntos e nós vamos sendo beneficiados, né, à medida que Deus vai sendo glorificado em nós. E daí é proveniente a nossa própria alegria. Então, reconhecendo a graça em meio à dificuldade. É assim que nós damos graças em tudo. E partindo para o último ponto, né, reconhecendo a importância da unidade, certo? Reconhecendo a importância da unidade. Então, tudo isso não pode ter um fechamento sem que a gente reconheça que a igreja é uma, né, e ela deve estar unida. E o que ele diz? Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no evangelho. Então repara quantas vezes ele repetiu aí o mesmo, né, estar no mesmo espírito, estar no mesmo ânimo, combatendo juntamente, certo? Porque nós temos um só evangelho, pela fé no evangelho. Então olha aí todas as expressões fortes que apontam no sentido da igreja necessitar de unidade, né? E tudo isso ele coloca na prática dentro de um portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo,
Então existe um comportamento aí que Deus espera de nós em tudo, em todas as áreas. Nenhuma área escapa da vida cristã. Vida cristã não tem separação. Vida cristã é a vida de segunda a domingo, ou de domingo a sábado, como você preferir, né? Todo dia o cristão está vivendo como cristão, né? E existe um combate nisso tudo, né? Existe uma necessidade de unidade, né? E ânimo pela fé no Evangelho. Mas ele continua, versículos 27 e 28, já estamos chegando ao final. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. Nesse verso 28 ele coloca uma questão bem difícil, né? Porque o 27 já divide cristãos, né? Muitos que se dizem cristãos não concordam com o que é colocado ali. Então a vida cristã não é uma vida de combate. Eu não preciso estar batendo de frente com nada. Aliás, eu preciso ser pacífico com tudo, né? Como assim? Claro que não, né? Nós estamos soterrados em erro, né? Em confusão, né? Reparou o apreço que ele tinha para não ser confundido? E nós estamos vivendo um bombardeamento aí de falsas impressões, né? De direções erradas nas mais diversas matérias da vida. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos posicionar? Nós vamos ficar pacificamente diante disso tudo, né? Aceitando o mal como bem, né? É claro que não. Então, por isso que a vida cristã é um combate. E aí cristãos vão recuar diante disso aí, vão falar, não, mas não, você para ser cristão, você precisa, né, não pode ficar causando aí, apontando coisas erradas, né, porque isso não é um comportamento cristão, né. Bom, como é que é um comportamento cristão? Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O Evangelho é algo que causa escândalo no mundo ainda. E aí, então, eu já estou me delongando aqui, mas o versículo 28, vai ter pessoas que vão se espantar, né? E pessoas até que se dizem cristãs diante disso, né? E aí, o que ele está dizendo no verso 28? Você não se espanta que vão ter pessoas que vão se arrepiar se você for um cristão de verdade, o que para eles, na verdade, é indício de quê? De perdição. Então, um cristão que se diz cristão, mas que se envergonha do Evangelho, então é bem possível que ele não seja cristão, que fica questionando o Evangelho, né? Ah, mas a igreja não deveria ser assim, a igreja deveria ser mais como uma ONG, né? Como assim? Igreja é igreja, né? Está definido na Escritura o que uma igreja deve ser, né? E aí Paulo ele não usa meias palavras aqui, ele fala assim, olha, vocês não têm o que fazer em relação a isso. Isso aí, para eles é indício de perdição, de que eles estão perdidos, de que eles precisam aceitar o Evangelho de verdade, e para nós é de salvação. E essa salvação é de Deus. Na verdade, quando Deus faz essa separação, né, ele está preservando os seus santos, né? Ele nos permite que nós entendamos a verdade, e aí esse entender, ou você fica na mentira, ou você fica do lado da verdade, e aí você enfrenta algumas dificuldades, mas eu não sei, ainda assim eu prefiro não ser enganado, né? E só pela graça de Deus isso daí, porque senão nós vamos ser tapeados mesmo, né, pelo grande enganador aí, né, pelo velho enganador, como os puritanos falavam. Então, reconhecendo a importância da unidade está nisso daí, né? Uma igreja não pode experimentar unidade com o engano ali no meio, né? Tentando perseguir um politicamente correto, anticristão, anti-evangelho, anti-fé no evangelho. E finalmente o último aí, reconhecendo a importância da unidade, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então Paulo é honesto aqui, ele já fala que vai haver algum sofrimento em razão disso daí, né?
Então ele não faz propaganda enganosa aqui de dizer, ah, você, né, aceita Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Não, não, não é assim. Na verdade, problemas vão começar, né? Mas são problemas abençoados, né? Porque estão refletindo a, a salvação, como ele falou ali na parte que a gente acabou de passar. Isso aí como ele disse, indício de salvação, né? De perdição para quem rejeita o Evangelho, né? E se escandaliza com o Evangelho, mas de salvação para quem aceita, né? Não, vamos sofrer um pouco por Cristo mesmo, né? Afinal de contas, não vai chegar nem perto do que ele sofreu por nós. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Então ele está mostrando, ó, gente, eu estou preso aqui, né? Vocês estão soltos, né? Então continuem aí a vida cristã, né? O texto lá de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Mas a palavra de Deus, o que? Não está presa. Né? Então não prenda a palavra de Deus. Nós estamos em algum sentido presos, né? Mas não prenda a palavra do Senhor. E as autoridades até gostariam de prender, né? Como já há notícias disso, né? De ter sido coibido em alguns lugares aí até os cultos online, né? Que as pessoas eventualmente, né, reúnem ali 2 ou 3 cristãos ali para fazer um culto mais elaborado, coisa que eu não estou fazendo aqui, né? Estou fazendo uma coisa bem meia boca, por assim dizer. Mas aí as autoridades usam um pretexto, né, de em alguns lugares, tá? Vão lá e interrompem. Não, está tendo aglomeração aí. Mas como assim? 4, 5 pessoas? Né? Que número que é a aglomeração, afinal de contas? Não interessa, quem manda é o Estado. Né? Então, tudo isso aí está nesse pacote. Mas vamos encerrar. Vamos encerrando. Né? Como ser grato a Deus por tudo e apesar de tudo? Reconhecendo então a obra redentora. Vamos deixar algumas bases aqui para a gente. Se você não se lembrar de mais nada, recorde disso, né? Reconhecendo a obra redentora. É assim que nós vamos ser gratos a Deus por tudo, porque Ele está operando em tudo, né? Verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, já foi começada a boa obra em você? Essa boa obra aqui é o Evangelho entrando em nós, né? É a própria redenção, é no momento em que nós somos redimidos, né? Que nós aceitamos a fé. Se isso aconteceu, a boa obra começou. E ela vai continuar, porque desde o começo ela é de Cristo. Olha lá, a obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Né? Então nós reconhecemos a obra redentora, que ela aconteceu e ela está em operação. E ela vai surtir o efeito planejado. Né? Ela não vai parar no meio, ela não vai fracassar. Ela vai chegar onde tem que chegar. Reconhecendo a graça em meio à dificuldade. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu não conheço, né? E a gente viu esse texto aí dentro do seu contexto. Então ele está pedindo auxílio aos cristãos em oração, para que ele não seja confundido naquele momento difícil, para que ele entenda pelo que ele está passando. E aí então ele reconhece, olha, se eu morrer agora não tem problema, mas se eu viver um pouco mais, né, pode resultar bênção disso aqui, para mim e para outros crentes? Então não sei, Senhor. E aí então ele coloca essas palavras. Então nós não sabemos o que está reservado para nós no final disso tudo. Né? Nós vamos morrer, nós vamos viver, pessoas chegadas a nós, né? Vamos perder alguns, nós vamos manter outros, todos. Nós não sabemos, irmãos, mas é preciso que nós tenhamos com clareza que o Senhor é o Senhor da nossa vida, de cada dia dela, de cada minuto, de cada fio de cabelo nosso. E nós reconhecemos então a graça em meio à dificuldade. E por fim, reconhecendo a importância da unidade. Né? Nós só gozamos disso aqui dentro do contexto da unidade da igreja. E aí ele diz então, finalmente, o último verso aí para nós encerrarmos: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente
com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Então vamos manter dentro disso tudo uma atitude combativa, né? Enfrentando o erro, né? Enxergando a verdade, né? Correlacionando uma coisa com a outra, né? E usando sobretudo os óculos da palavra de Deus, né? Da cosmovisão cristã, como a gente fala, mas que na simplicidade é isso aqui que a gente está fazendo, para sempre ligar uma coisa com a outra, né? E trazer a luz do Evangelho para tudo que se passa no nosso mundo, né? Amém? Então que Deus abençoe nosso tempo aqui juntos, né? E abençoe a sua palavra e nos dê segurança nisso tudo em que nós ouvimos essa noite, e nos conceda uma boa semana que nós estamos iniciando hoje, no dia do Senhor, e que nós possamos contar com a sua bênção para que as coisas melhorem em nosso meio, né? No nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, e que tudo isso possa ser enfrentado da maneira devida, né? Que até agora, com tristeza, nós podemos reconhecer que está faltando muito disso, né? Está faltando nas lideranças o temor a Deus, né? E isso se coloca para nós, então, para a sua igreja, isso pode ficar claro, né? Então que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos. Amém.